Fala, preposo! E aí? Hamilton aqui falando contigo. Hoje eu tenho mais uma questão interessantíssima, tá? É o seguinte, nesse problema aqui, a gente vai tentar entender uma grande coisa que gera uma confusão na cabeça dos alunos, que é sobre valor máximo e mínimo, tá? Quando envolve funções que tem a ver com a função trigonométrica, tudo bem? Toda vez que eu falar de máximo e mínimo de uma função que tem a ver com função trigonométrica, no caso seno e cosseno, você sempre tem que pensar ali do menos 1 a 1, tudo bem? Sempre isso. Essa é a primeira coisa que você tem que pensar. O menos 1 é o menor valor possível e o 1 é o maior valor possível. As pessoas normalmente não conseguem lembrar desse gatilho na hora de resolver problemas. É uma coisa muito simples, mas sei lá, elas esquecem. Então eu resolvi trazer aqui para vocês. Seguinte, caiu na SPSEX duas funções definidas por raiz de 3 elevado a 4 mais 2 seno de 3x e uma outra função aqui, que era raiz de 3 sobre 3 elevado a 1 mais 3 cosseno de 2x. Aí ele pedia o mínimo valor que f tinha multiplicado pelo máximo valor que g tinha. Tudo bem? Bom, então como fazer isso? Bom, para fazer isso, você primeiro precisa entender o comportamento de uma função exponencial. Tudo bem? Como é que é uma função exponencial? Por exemplo, se eu tenho 2 elevado a x, é diferente de eu ter 1/5 elevado a x. Quando eu tenho 2 elevado a x, a minha base ela é maior do que 1. Quando eu tenho 1/5 elevado a x, a minha base ela já está entre 0 e 1. Tá? Aí o buraco é mais embaixo. Então o que acontece? Quando eu estou nesse primeiro caso, que a base é maior do que 1, quanto maior for o valor de x, maior será o resultado final de 2 elevado a x. Nesse aqui é o contrário. Quanto maior for o valor de x, menor será o resultado final de 1/5 elevado a x. Tudo bem? Então as coisas acontecem de maneira paralela aqui em cima e aqui acontece de maneira oposta, né? Tudo bem? Aqui o comportamento de um com o outro é igual, é semelhante, ou seja, se eu aumentar o x, eu estou aumentando o resultado de 2 elevado a x. Aqui não, se eu aumentar o valor de x, o resultado final começa a ficar menor, tá bom? Então eu tenho que tomar cuidado já primeiro com essa característica. E por que eu estou falando isso? Porque é o seguinte, na função f, a sua base, na função f, ela é raiz de 3. Raiz de 3 é aproximadamente 1,73. Tu reparou que tu está no primeiro caso, tá vendo? Tua base é maior do que 1. Então se tu quer o mínimo valor de f, com a base sendo 1, tu precisa ter um expoente que seja pequeno, não é? Você não pode ter um valor que seja muito grande, porque à medida que você coloca o expoente muito grande, você vai ter um valor final para o f muito grande. Então, se a tua base é maior do que 1, então significa que ela se comporta nesse padrão aqui. E nesse padrão, quanto menor o x que eu adotar, menor será o valor do f final que eu vou ter. Então, se eu quero o mínimo de f, na verdade eu tenho que querer o mínimo disso aqui, ó. Eu quero o mínimo disso aqui. E qual é o valor mínimo dessa parada toda aqui? Já está envolvendo a função trigonométrica aqui, seno de x. Né? Qual é o menor valor que o seno de um ângulo pode ter? Menos 1. É só lembrar que os valores de seno e cosseno de quaisquer ângulos reais sempre ficam variando de menos 1 a 1. Então, ó, o menor valor aqui possível é o menos 1. Então a gente vai ter 4 vezes 2 menos 1, que é menos 2, né? E aí vai ficar 4 menos 2 e o final é 2. Ah, entendi, Hamilton. Então, o mínimo valor para esse amiguinho aqui é 2. Ah, então o mínimo valor de f aqui vai ser raiz de 3 elevado a 2, que dá 3. Né? Que aí raiz de 9 sobre... Raiz de 9, no caso, vai dar 3. Né? Agora a gente vai fazer a mesma coisa para o g. Vamos tentar fazer para o g aqui agora. Ó, o g é o seguinte. A base de g... ela é 1/3 da base do f. Ou seja, vai pegar esse número aqui, 1,7 mais ou menos, e vai dividir esse troço por 3. Com certeza esse número vai dar um número, sei lá, rabiscadinho, que vai estar menor do que 1 e maior do que 0. Sei lá quanto que deu, mas com certeza essa conta aqui é 0, alguma coisa. Então, se isso aqui é 0, alguma coisa, você já vai saber que a tua base na tua função ela não está seguindo o padrão aqui descrito nessa aqui, ó. Está seguindo o padrão descrito aqui no segundo caso. Quando a base ficar entre 0 e 1, quanto maior o expoente eu tiver, menor será o resultado. E o contrário, quanto menor o expoente que eu tiver,
maior será o resultado do final, não é? Bom, eu quero o valor máximo de G. Se eu quero o valor máximo de tudo isso aqui, eu preciso ter, na verdade, um expoente que seja o quê? Bem pequeno. Então, eu quero, na verdade, o mínimo disso aqui, ó. Ó, o mínimo de 3 cosseno de 2x. Qual é o mínimo disso? Bom, isso ocorre para quando isso aqui é mínimo, não é? Bom, qual é o mínimo de cosseno de 2x? Menos 1, né? Aí tu vai ficar 1 mais 3 multiplicado por menos 1. Ah, vai dar menos 3 mais 1, que é menos 2. Ah, entendi. Vai dar menos 2 então, Hamilton. Vai. Então, o final, o G, vai ser raiz de 3 sobre 3 elevado a menos 2. Isso aqui é a mesma coisa que 3 sobre raiz de 3 elevado a 2, né? Tira o menos e inverte a base. Agora eleva os 2 ao quadrado. Vai ficar 9 dividido por 3, que vai dar 3. Bom, então o valor final máximo disso aqui é 3, né? Ah, legal. Ele quer o produto desse mínimo e desse máximo. Então é 3 daqui vezes 3 daqui. 3 vezes 3, 9. Marcou o gabarito lá, letra D. Beleza? Espero que você tenha gostado. Se você gostou, fica com a gente aqui. Senta o dedo no botão do like, se inscreve, aciona esse sininho aí, pelo amor de Deus. No link, na descrição desse vídeo aqui, tem um link para você que quer acessar lá o meu grupo no Telegram. É um grupo onde a gente fala de matemática 24 horas por dia, de forma gratuita, para levar você rumo ao seu objetivo, que nesse caso é a PrEP. Valeu? Então, selva, proposo. Até a próxima.